Seja bem-vindo neste canal. Hoje vamos estudar um dos capítulos mais conhecidos em nosso meio, no meio cristão, Mateus capítulo 24. Então fica até o final e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícia de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Interessante que Jesus disse para os discípulos e continua dizendo para nós que tudo que haveria de acontecer antes da vinda dele, que seria as guerras, os temores de guerras, a fome, as nações se levantando contra outras nações, seria apenas o princípio das dores de parto. Então, assim, eu não sou mãe, mas talvez tenha alguém nesse canal que é mãe e já teve um parto normal. Primeiro vem o princípio das dores, começa devagar, vai intensificando, vai aumentando, até que a alegria chega, o filho nasce. E é assim também conosco, né? Jesus mostrou pra gente que seria o princípio das dores, todas essas coisas. Então, se é o princípio das dores, a geração que verá a volta de Cristo vão ver todas essas coisas intensificando antes da sua vinda. Mas vamos continuar porque a leitura não termina aqui. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, aqui Jesus dá pra gente um outro sinal no tempo do fim do que vai acontecer, né? Ele diz que nós seremos maltratados, nós seremos mortos, que todos, a humanidade inteira praticamente nos odiará, porque nós somos discípulos de Jesus. Gente, nós sabemos que perseguição aos cristãos acontece desde quando Cristo veio a primeira vez aqui na Terra e continua acontecendo. Em vários países, cristãos estão sendo perseguidos, né? Hoje nós somos perseguidos, né? Entre aspas, não como muitos países aí afora, por causa de Cristo. Sabemos que os valores estão sendo invertidos, os valores cristãos, né? Estão querendo, entre aspas, acabar com a fé cristã, enfim. Mas temos que pensar que estamos falando do tempo do fim, da última semana de Daniel, que também é vídeo para outro momento, né? Porque é muito profundo também, não tem como falar agora. Então, é tempo do fim, a geração final, que todas essas coisas vão intensificar na geração final. Então, a geração do fim vai ver a maldade lá no ápice, né? A falsos profetas. Hoje a gente vê muitos falsos profetas, mas também para outro vídeo, né? Então, assim, tudo vai estar intensificado na última geração, na geração que vai se revelar, né, o retorno de Cristo. E uma coisa interessante que Jesus nos diz, fala da apostasia. Gente, na geração do fim, o que é apostasia? É a pessoa que diz: Eu creio em Jesus Cristo, Jesus Cristo é meu Salvador, mas com tudo que os olhos estão vendo nesse tempo do fim, tanta maldade, tanta perseguição, querendo nos matar, também querendo nos prender, e a pessoa não tiver a convicção da fé em Cristo Jesus, o que ela vai fazer? Ela vai abandonar a fé. Ué, Jesus não ia voltar? Por que ele está me deixando passar por isso?
Por que eu estou passando por essas coisas? Porque não entendeu a palavra de Deus, que ele já havia nos falado que tudo isso seria para nós, se nós estivermos nessa geração. Eu acredito que eu vou estar, porque está tão próximo de Cristo voltar, né? Mas enfim, a geração final vai ver todas essas coisas. Então as pessoas vão deixar de acreditar em Jesus. E em meio à maldade, aos sofrimentos, às perseguições, né? Cristo disse: aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então não será fácil, mas a perseverança dos santos que vai contar, né? Quem realmente ama Cristo, quem realmente entendeu a sua palavra. É nesse momento que nós vamos mostrar a nossa verdadeira fé em Cristo Jesus. Eu quero até fazer uma correção, porque eu disse que a humanidade toda perseguirá nós, né? Nos perseguirá. Mas a humanidade toda, né, na verdade, é todos aqueles que não creem em Jesus, que odeiam o nome dele. Quem odeia o nome de Jesus também nos odiará. Então, eles que vão nos perseguir. Quero também citar o Evangelho de Marcos, porque ele também dá mais detalhes para a gente. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho, pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes dará para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, Marcos nos dá mais 4 detalhes do que vai acontecer no tempo do fim. Ele diz que seremos levados para sermos julgados pelos reis da terra, pelos governantes, e teremos a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo. Teremos a oportunidade de testemunhar. Já estamos vendo, né, as leis de Deus serem mudadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a tendência é piorar. Marcos também diz que antes de chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Então, os cristãos do mundo inteiro, né, estará pregando o evangelho de Cristo. Então, a perseguição será mundial no tempo do fim. Outra coisa maravilhosa é que não precisaremos nos preocupar em o que dizer nesse tempo, porque o próprio Espírito Santo vai nos dar palavras para dizer. Sensacional! Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. É um momento bem difícil, e Mateus já havia falado sobre isso, né? Que nós seríamos traídos, né, pelos nossos. Então, tempos difíceis na Terra. Esses foram os detalhes do fim no Evangelho de Marcos. Vamos retornar ao Evangelho de Mateus para finalizarmos. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E esse foi o nosso estudo de hoje. Continuarei o capítulo 24 nos próximos vídeos. Como tem bastante versículos e muitos detalhes, levarei aí, acredito, de 2 a 4 vídeos para finalizá-lo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, aperte o sininho das notificações para não deixar de receber os novos vídeos do canal. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Jesus.